questão é o Canaimé alguma coisa muito grave nessa região. É realmente uma instituição do mal, assim, das mais perversas possíveis, e da qual todo mundo tem muito medo. Então, alguém que incorpora um Canaimé é alguém, assim, absolutamente perigoso, que pode, sei lá, chegar aqui e matar todos nós de uma vez só, por exemplo. Né? O Canaimé teria um poder para isso. Então, o medo de um Canaimé não é um medo qualquer, né? Uma instituição muito poderosa. Só que, ao mesmo tempo, essa instituição ela foi incorporada numa pessoa. Então, a gente vai para o julgamento que já está na época do júri, e aí eu queria voltar à pergunta da Sandra, que é a grande questão. Pelo que eu entendi, esse júri está sendo, como eu vou usar uma palavra um pouco menos pior, coordenado, né, para que o julgamento já está sendo encaminhado, digamos assim, né, um julgamento possível para esse júri. Claro que ele ainda não aconteceu, claro que os jurados vão influenciar sim ou não, mas, enfim, está havendo negociações entre MP, juízes, advogados, e está se montando várias estruturas para que esse júri aconteça. Tem questões políticas envolvidas, enfim. A grande questão é, se a gente acredita que sim, tem um componente indígena ali influenciando, e logo essas pessoas estavam influenciadas por essa questão indígena de acreditar que essa pessoa é um Canaimé, logo a gente inocenta eles, né? Porque eles estavam indo contra uma entidade, não contra uma pessoa, logo não era um assassinato. Né? Porém, se a gente inocenta essas duas pessoas, essa outra pessoa é um Canaimé. E se ela é um Canaimé, pós-júri, essa pessoa está correndo risco de vida, porque ela vai sair do julgamento e alguém vai terminar o serviço. Então, eles estão nessa balança muito tênue entre fazer com que essa realidade se sobreponha, a questão indígena seja realmente colocada em voga, e sim, existe a questão do Canaimé, mas ao mesmo tempo taxar aquela pessoa de Canaimé. Então, me parece que, inclusive aqui no laudo, eles não por acaso cita esses dois casos anteriores em que houve uma resolução da comunidade, né, para um outro tipo de resolução, né? Não considera-se um Canaimé e faz sim algum tipo de penalização que não seria a penalização de prisão. Mas me parece que esses dois casos ocorreram pré-pronúncia, né? Em outro momento... Um deles aconteceu por ocasião do julgamento. Então, e aí essa é a minha pergunta, é possível, porque vocês falaram, tem que parar, né, como que o MPF ainda não agiu, né, na questão processual nossa, do ordenamento jurídico penal brasileiro, é possível parar em que instância? É possível fazer isso ou não, né? Então, até que ponto pode-se, sei lá, no momento do júri, após a colheita de todos os quesitos, é possível o juiz dizer assim, não, eles julgaram que sim, porém eu estou vendo aqui que não. Então, qual é o momento? Porque o júri já foi marcado e até onde eu sei, assim, não vai retroagir. Por isso que eu vejo isso de uma maneira positiva mais que negativa. Tem fatores negativos? Lógico que tem, né? Mas por que é positivo? Porque é uma tentativa de você estabelecer um diálogo, tá, entre grupos culturalmente diferenciados. Isso tudo é uma construção. O processo do júri, ele tem uma disciplina universal, digamos assim. Na hora que você faz as acomodações culturais, tudo isso pode ser relativizado. Então, qual o momento? O momento culturalmente mais adequado. Vamos para quando? Agora. Tá? Então, isso tudo é para ser construído. Né? É um direito que vai se desconstruindo diante de uma nova realidade. Então, é o processo. Eu acho que o mais interessante agora, talvez, fosse pedir que a intervenção antropológica continuasse para resolver essas várias perguntas que nós todos nos fazemos. Achar que o antropólogo também vai levar para o grupo e vai trazer do grupo soluções fáceis é uma ilusão. Né? Pensar que esse processo... Primeiro, pensar grupo como totalidade, também é uma visão reificada, né? De que eles vão ter rapidamente
um mecanismo, vão estabelecer como vai ser esse julgamento, vão estabelecer como é que vai ser a decisão, se por maioria, se por unanimidade. Olha, vocês não têm nada disso, é uma coisa que eles também vão ter que construir, né? Então, e pensar que os grupos, eles têm suas dissensões internas, eles, enfim, né? Enfim, nem tudo como nós, né? As dúvidas se colocam, as posições são divergentes. Então, esse é um processo, assim, que a gente tem que saber até onde nós conseguimos estender, até onde a nossa justiça continua a suportar, porque nós ainda estamos trabalhando num processo não na perspectiva de pluralismo jurídico, não é? Né? Nós estamos longe disso. Vamos trabalhar de acordo com da nossa realidade brasileira. Nós não temos nenhuma experiência de pluralismo jurídico, nenhuma. Nós estamos tentando construir apenas um processo nosso mais adequado aos direitos indígenas. É disso que se trata. Esses casos anteriores, teve algum caso de Canaimé? Nenhum. Esses dois aqui não são? Não são de Canaimé, nenhum deles. Todos os dois casos. Ou dela, Não, mas eu concordo. Eu acho que problema. Pois é, mas isso é isso que agora eu acho que tem que ser conduzido. Que o trabalho antropológico ele não terminou. O trabalho antropológico ele foi chamado equivocadamente para responder uns quesitos. Ainda que não sejam os piores quesitos, também não são os melhores, nem dão conta dessa realidade nossa. É assustador imaginar que o resultado final desse processo pode ser a condenação à morte da vítima. Não, pois é, mas eu ia perguntar, por exemplo, desculpe, como vai ser a reação dessas duas comunidades, né? Como que elas, com o resultado do julgamento, será que elas vão aceitar? Nós não temos nem como saber, nós não temos nem como antecipar. Isso que foi dito, ela esteve lá, ouviu isso, né? Então, é algo que nós estamos levando em consideração agora. Exatamente, porque a gente não tem como saber o que vai acontecer, que me parece que aquilo que a Natália chama de construção é fundamental. Eu acho que talvez o déficit da Universidade do Estado, acho que pensando numa ação prática, nesse sentido de levar algumas preocupações para ele, essas preocupações, dizer, olha, talvez pudesse fazer uma intervenção nesse sentido. Eu queria fazer uma pergunta da Emília, né? Da Emília, para depois falar uma coisa. O Canaimé, ele permanece na pessoa? Nessa entidade ela permanece? Ou seja, a pessoa está sempre Canaimé? Assim, para traduzir na antropologia, para mim, seria o contexto de feiticeiro. Ela vai ser de feiticeiro, uma pessoa. Fala que tem pessoas que são, depende do grupo, a representação do Canaimé é uma, depende do grupo, pode ser outra. Sim. E aqui nesse contexto eu entendi como o espírito do mal, que poderia estar encarnado numa pessoa como não. Tem um trecho que ele menciona que alguém é muito bem quisto na sociedade durante o dia e à noite procuraria Canaimé. Esses detalhes são muito importantes, justamente porque, né, essa pessoa é reintegrada pela justiça brasileira. Desculpa, eu não li o laudo. A vítima é o acusado de Canaimé. É isso, né? Tá. Aí ele poderia voltar para a comunidade dele e aí morrer porque... Não na comunidade dele. É que o Canaimé é sempre o outro, né? Então sempre vai ser buscado numa comunidade externa, né? Fora da sua, ou numa família fora da sua. Todos os outros também. Os outros Ele também. transita por todo o território. Mas os réus também. Eles estão ali na cidade. No caso, Não, então eu acho que, só para concluir meu pensamento, eu fico preocupada da gente tentar encontrar uma solução para que essa pessoa não sofra uma retaliação de sua ou de outras comunidades, sendo que talvez A gente não está tentando encontrar uma solução, a gente está, na verdade, pensando que há possíveis consequências disso que precisa o grupo ter participado para que, de fato, as consequências disso fiquem divididas, né? Assim, não seja só uma... É porque, sem querer cair em discurso essencialista de jeito absolutamente nenhum, às vezes a solução para o conflito, eu sei que a gente não está num contexto de pluralismo jurídico, né?
Mas às vezes, já que o Canaimé é não sei, agora eu estou na dúvida se é uma entidade ou não, eu teria que estudar melhor. Mas se ele tem essa força tão não sei, não é nem centralizadora, mas se ele tem essa importância tão crucial para uma comunidade, a solução dada a ele teria que fazer muito mais sentido. No caso aqui, o que acontece é que essa é uma entidade que está presente na cultura, na cosmologia deles. Assumiu importância porque tem uma série de eventos que estão praticamente no mesmo período. E aí são atribuídas a ele, e aí na representação dos dois que são os acusados, passa a ser incorporado naquela pessoa naquele momento. Até porque o laudo não deixa muito claro, isso também eu não sei, qual a importância, né, do Canaimé de uma maneira geral. Porque nesse episódio, como aquele diz, ele tomou importância porque houve uma sucessão de mortes, né? Mas isso era outra coisa que precisava ficar mais clara. Há essa percepção de todo o grupo de que é essa entidade do mal, sabe? Tudo começa porque assim, o Canaimé seria invisível. Quando ele aborda primeiramente um dos acusados, ele fala, eu te conheço. E aí na representação dele, assim, como você me conhece se eu não te conheço? Você só poderia estar invisível. E aí começa, e aí naquele contexto, vários fatos... O Luiz Roberto pode me traduzir, né? A ideia do feiticeiro, ele não precisa estar aqui. Ele tem tanto poder que ele pode circular à noite em qualquer lugar e estar ciente. Então, sei lá, ele sai do corpo dele, do corpo físico, e vai circular e pode, inclusive, causar mal fora do corpo físico. Então, a ideia de que ele é invisível e naquele momento é corporificado. Então, assim, até eu não estudei antropologicamente Canaimé, assim, o que eu tive um quarto momento lá é que não é uma entidade que baixa, né? Por exemplo, baixa hoje em mim, baixa amanhã em você, amanhã seria já uma entidade também condizente com aquela pessoa. Uma outra questão, ali, o grupo da vítima é um grupo bem minoritário, né? E o grupo dos réus é bem maior. E o que tem a ver para a tradução com a ideia do feiticeiro? Também a ideia de que as mortes que são estranhas, então não são naturais, elas geralmente são colocadas, né, na conta de um Canaimé. Qual é o Canaimé que fez aquela morte? Ainda não se sabe, mas vai se tentar descobrir. Então, naquele momento, naquela ocasião, tinha se ocorrido... Eu tinha ouvido a história de mais de uma morte, mas enfim, essa da criança era a mais recente. Então, incorporou-se aquela morte àquele Canaimé. Então, essa criança tinha sido morta por um Canaimé. E até aquele momento ninguém sabia qual era. E aí incorporou-se naquela situação com aquele rapaz. Alguém te levantou a mão? Ela tinha, ela depois Quem? Pelo que eu entendi, nós nos encontramos lá no Iramutã esse ano, lá no Vilemon, se o pessoal não lembra. E a minha cunhada é antropóloga, a Leda, né? E ela infelizmente não pôde ir. Mas o que, né, eu fiquei sabendo é porque o Canaimé é o seguinte, quando se entende que ali há um Canaimé naquela pessoa, essa é uma decisão da coletividade, ela não é uma decisão única, pessoal, entendeu? Ela é da coletividade, é isso que está gerando um maior medo, porque se a comunidade entendeu que ele é um Canaimé, digamos que nesse julgamento eles sejam condenados, vai haver um problema entre as comunidades, entendeu? Agora, então, na descrição do laudo, nós temos aqui uma dificuldade, porque não é isso. Se é uma coisa da comunidade, como é que duas pessoas, de repente, resolvem que eles por indícios, que né? aquele é o Canaimé? Isso aí realmente é um dado novo, que não está no laudo. Eu acho que isso só reforça a necessidade de Talvez para pessoas complementar esse laudo, né? Não, mas tudo, eu acho que agora eu acho que precisava falta muito ter uma lacuna no laudo. É que ele vai ser lido naquele Falta texto também, né? indígena,
talvez para os indígenas lá não precisa se explicar o que é Canaimé como precisa para a gente. Eu acho que falta protagonismo indígena. Eu acho que não falta, assim... acho que a intervenção, a mediação antropológica ela é fundamental, mas o protagonismo indígena, assim... Eu li as peças que foram disponibilizadas para a gente. Não tem protagonismo indígena, gente. Não tem, pelo menos no pedaço do processo. Mas, Natália, o protagonismo indígena ele não fica excluído pela mediação antropológica. Não, eu sei que não fica, mas a gente se baseia apenas no laudo. Não vai... o laudo, eu acho que agora, ele... Foi a defesa que pediu? Não, o Ministério Público pediu, a defesa pediu, o Ministério Público concordou. Foi a defesa pediu só para definir o que era assim, não da voz dos assistentes. Assim, eu sinto falta, e eu acho que esse procedimento que para ser construído conjuntamente, ele pode gerar uma decisão legítima na medida em que ele seja efetivamente construído com os indígenas. Não somente mediado por todos esses intermediários, né? Os advogados, o defensor público, que foi quem defendeu os indígenas, que fez a defesa jurídica. Mas o defensor público pediu o laudo, já para mim já é um ganho, assim. Não, é um ganho enorme, mas assim, se a gente não conseguir abrir isso, eu não sei, para mim continua sendo não legítimo. Mas não foi o defensor público que pediu, não, foi o advogado mesmo. O advogado mesmo. Existia uma notícia de que o Canaimé estaria circulando na região. Os dois só identificam naquela pessoa. Mas a identificação é da coletividade. Não são eles os autoritários. Não, sim, mas eles se Mas sentiram. a corporificação não é como ela disse, às vezes a gente não sabe em quem que esse corporificou, né? Só sabe tem uma coisa que eles são os depoimentos, a gente Sim, não teve acesso. De repente tem um salto Mas é isso, nós não A gente não teve acesso. denúncia para a pronúncia. A gente não teve acesso. A gente tem alguns depoimentos, que a gente tem uma audiência aqui. A gente tem umas audiências. Não, mas é só... Não, por vocês. Não, mas não tem nada. Só tem as alegações finais. Não, tem o depoimento dos réus, tem o cartório dos réus. Agora, o problema do laudo antropológico, a gente aqui também está fazendo uma crítica indevida, porque o antropólogo ele foi instado a responder quesitos, né, que foram feitos de maneira parcial, incompleta. Eu feliz até porque eu já eu achei a gente muito bom também. Não, o laudo é muito Ele contextualiza muito bem. Agora, é o início, eu acho que nós temos que procurar estender isso, não, eu acho, desconstruir, me parece, porque a ideia de que isso é necessariamente ruim, ela também precisa ser melhor enfrentada. Eu acho que até isso a gente podia procurar saber numa intervenção antropológica posterior, se a realização desse júri lá é algo negativo. Seria interessante também, não sei se o Ronaldo continua fazendo o trabalho lá ou se é algum outro antropólogo, também saber por que, assim, pela experiência, quando são casos como esse, se a gente quiser traduzir por feitiçaria, normalmente não sai do âmbito da comunidade. Seria interessante saber por que ele saiu do âmbito da comunidade, por que isso chegou num júri, ou seja, no sistema não jurídico penal, porque normalmente... Mas é porque houve flagrante, prisão em flagrante. Flagrante pela polícia. Sim, na hora do crime. Foi uma tentativa. Isso é interessante, porque talvez se não tivesse havido a flagrante... Sim, aí teria havido talvez um julgamento pela própria comunidade. Porque normalmente os processos Talvez a intervenção do MPF de punição eles são... pela novidade da pronúncia, pela ausência do laudo, e aí tentar reverter isso para que tudo fosse... Não, mas eu acho que a gente tem que construir qualquer coisa que eu acho que exponha o juiz, eu tenho medo. O que a gente puder ganhar, nesse caso, eu não tenho medo do precedente, porque a gente já teve esses dois precedentes em Raposa, muito interessantes, que não conseguiram, enfim, se firmar como precedentes, né?
Então, eles estão restritos ao estado de Roraima, não existe essa compreensão de dupla punição. A nossa justiça é uma justiça que deve ser muito, a gente não tenha dúvidas em relação a isso. Então, eu acho que o que a gente puder ganhar com esse caso, sabe, tentando até, eu digo assim, diplomaticamente, ter alguns ganhos, alguns saltos, eu acho que é interessante. O que eu tenho assim para informar ela é que nós, enfim, o Manuel está aqui pela escola, um caso vai para ser estudado pelo próprio judiciário, para ver as suas deficiências, né, a maneira como ele trata essas questões. Para o curso, a questão penal, a gente fala muito de indígenas, mas a gente tem que ver aí que esse é um problema que aflige a população pobre desse país, né? Queria só dar um exemplo, um contra-exemplo de um júri que era sobre um chavante que havia matado um madeireiro dentro da terra indígena e que, por conta de ter sido em Nova Chavantina e ter muito chavante, o juiz tirou de lá pelo risco de ter muito chavante no júri. Ao contrário. Então, o procurador César, da FUNAC, ele conta esse caso. Então, de fato, havendo pelo menos esse precedente, a ideia de que indígenas participariam, seria ótimo. E por outro lado, também, muito comum também cidades tão anti-indígenas que tem que tirar de lá, que é o caso dos Tenharim, por exemplo, que não podem chegar em Humaitá, não vão ter julgamento lá, por conta de ser um apartheid, basicamente, lá. Mas tem isso apartheid. Em Boa Vista, a mesma coisa. Então, por isso, também a decisão seria pra caramba, que é pior ainda. Tem uma disputa ali, de disputa política. Ainda de fronteiras, né? Pra caramba, dentro da de São cidade da terra indígena. Então, se tivesse um júri... e agora está em ebulição a questão... Exatamente, foi muito bem lembrado, porque Pacaranga está em ebulição a questão da definição de se aquele município segue, não segue, né? Um município que cresceu barbaramente, se coloca uma corrente ali, estabelecendo os limites. Então, voltou a ter uma população, apesar de ser um município também indígena, né, no sentido de que a população é marcadamente indígena, eu também não sei qual o ânimo dessa cidade. Eu posso só queria o seu professor Luiz Roberto, no seguinte sentido, isso não seria forjar, na verdade, uma incorporação do indígena a uma instituição ocidental e, na verdade, obrigá-lo, coagi-lo a participar justamente para fazer essa abertura que não é possível porque a institucionalidade do júri e de todo o direito é ocidental, é de dominação, é de colonização e todos esses aspectos. Será que isso não é negativo para os povos indígenas? Mas é negativo para os negros, para as mulheres, para a população LGBT. Se eles compreendessem essa dimensão em termos da autonomia, se a gente for pensar numa dimensão de autonomia, de construção de autonomia, para que eles próprios pudessem... porque eu fico pensando o seguinte, a questão da consulta, ela assim, ele consentir sobre algo, eles estão consentindo, mas esse consentimento, ele realmente está livre, está informado de todas as consequências que a gente nem mesmo sabe quais são em relação à sua própria condição de ser indígena, uma coxinha, sei lá, enfim, não sei, eu estou só querendo te ouvir assim, nesse aspecto. Tudo bem, eu não vou resolver a sua questão. Mas eu vou fazer uma observação anterior, e daí me reporta. Essa observação anterior é que essa discussão de como uma pessoa se é definida como canaimé, eu não conheço nada sobre canaimé, eu conheço o que estava no laudo. Mas essas classificações, essas acusações, em geral não há um momento em que a comunidade vota e chega a um consenso de se é ou se não é. É certo? Então, embora seja uma definição... coletivo sempre começa com a acusação de alguém, é sempre um ator específico que acusa. E isso tem, tem impacto. Isso, e não havia como o antropólogo fez o laudo saber exatamente qual a extensão disso nesse caso. Essa era uma observação mais legal. Agora, a questão que você
coloca, que é obviamente uma questão difícil e complicada, mas algumas coisas, além do que eu procurei dizer antes, eu reconheço que não é muito, de fato, que já haver um esforço institucional para produzir uma maior sintonização entre as nossas instituições de justiça nesse caso e a visão do grupo sobre o conflito, sobre os direitos, etc. Eu acho, bom, eu diria que nesse caso particular aí eu tenho mais simpatia com a visão da Débora, em sendo possível, de fato, haver mecanismos para estimular a ampliação desse processo de sintonização, porque não há muita alternativa também, porque seja lá o que for que a gente sugira aqui, não vai mudar a maneira do judiciário resolver isso lá. Isso é uma questão. É mais complicado também, porque não há, em situações desse tipo, acho que não é factível pensar num modelo específico, mesmo para esse grupo. Digamos, vamos supor que nós tivéssemos instituições muito mais abertas ao pluralismo e dispostas a reconhecer melhor as instituições locais. Mesmo nessas circunstâncias, ocorrerão casos em que haverá demanda interna do grupo de acionamento das instituições de justiça externas. E vários desses casos são muito complicados. O processo de avaliação, até que medida, até que ponto a participação da instituição externa é uma coisa autoritária e positiva, até que ponto é uma atuação que garante direitos. Embora na nossa tradição, talvez seja muito mais o lado autoritário, que também eu concordo que o judiciário é muito complicado para qualquer cidadão não advogado. Mesmo eu faço pesquisa com isso e estudei, tenho muita instrução formal, pode não ter servido para nada, mas instrução formal, né, para ser professor, ter doutorado, etc. Mesmo para mim é complicado. Mas várias vezes eu tenho dúvida. Nós também. Mas não, agora quem tem menos instrução formal é mais complicado. E quem está mais distante dessa área, eu vejo meus colegas aqui, antropólogos, com tanta instituição formal como eu, mas com menos, digamos assim, diálogo com a área, é muito bom. Primeiro, uma coisa que ocorre muito no Brasil com não advogado, é as pessoas acharem que o nosso sistema funciona como americano, por causa dos filmes. Não, é verdade, os filmes têm um impacto enorme. Então é muito difícil você, enfim, demonstrar que é muito diferente. Então tem essas complicações todas. Eu acho que o que tem de interessante nesse processo agora é, de fato, essa abertura. Eu acho que é importante tomar cuidado com as questões que ela levantou, a Kinda também, que todas remetem a essa dificuldade de sintonização ou a facilidade de imposição de regras que podem ter consequências muito ruins. E eu teria também muito cuidado com a questão que o Manuel colocou no início de não transformar isso num precedente que vai depois orientar casos muito diferentes. Né? Mas eu sei que eu não respondi adequadamente a sua questão, mas é muito difícil mesmo. Tem umas coisas tão engraçadas. Quem trabalha com Caingangue sabe isso. Nós tivemos um colega, aí ela já vai terminar, mas um colega em Passo Fundo, Juarez, ele juntava os juízes, eles iam para as áreas Caingangue e falavam: olha, vocês têm que ter a própria justiça, vocês têm que decidir, não procurem, a gente não sabe decidir os problemas de vocês. Entendeu? Isso eu já fiz também. Pois é. Então, assim, a coisa não é simples, não é da forma assim, né, essencialista dizer, não, eles têm um sistema de justiça pronto, nós temos outro, eles não recorrem ao nosso. Não, mas, né?
O Goethe que diz, as identidades se constroem na fronteira, essa fronteira é porosa. Só para vocês terem uma ideia, só para antes de finalizar, uma única situação que não teve jeito, eu tive que sentar com eles e intermediar um conflito, e fazer um acordo escrito que dizia respeito ao processo sucessório, dentro de uma comunidade que tem os faccionalistas, que eles nunca aceitaram o resultado. Quem perdeu nunca aceitou o resultado da eleição. A comunidade se dividiu. Assim, você imagina que você está fazendo a melhor coisa. Eu sabia que aquilo não ia dar certo, desde o início, mas fui meio que obrigado a fazer. Até hoje, o grupo se dividiu, montou outra comunidade dentro da área indígena, criou demanda por escola, por posto de saúde, por energia elétrica. Mas até hoje, eles procuram o Ministério Público, o Ministério Público fazer um TAC. Vamos fazer um TAC aqui com os dois grupos para dizer quem vai ser a liderança agora, quem vai ser a liderança. Eu vejo os colegas aí recomendações para cacique, eu falo, gente, que loucura isso. É, mas eles pedem. Eu não faço. Não fazia, eu sou regional.